Como é bom estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, com os meus irmãos, minhas irmãs. Como é bom ter, quem sabe muito em breve ter você aqui com a gente. Você que tem nos acompanhado à distância, tem usufruído dessas bênçãos, porque eu tenho tido retorno, conversas e relatórios sobre isso. Dedique um tempo da sua vida ao Senhor. Como disse no início, muitas vezes nós perdemos a esperança e pude acompanhar, como disse esses dias, a dificuldade dessa família. E a Daiane, secretária da igreja, ela fica aqui a semana toda e eu pude acompanhar a preocupação, o desgaste, mas nunca ela perdeu a esperança e a confiança. Mas muitas vezes nós nos sentimos tão frágeis, pequenos. Muitas vezes nos sentimos sem forças para continuar. Muitas vezes nós entendemos que parece que estamos andando num campo minado. Se a gente vai para a direita, vai explodir uma mina, se vai para a esquerda também, frente, na retaguarda, na vanguarda, e a gente fica totalmente sem direção. Mas eu posso garantir para você nessa noite, e provei inclusive na Bíblia, e provei aqui para que você possa saber, há esperança sim, mas para isso nós precisamos crer que existe alguém que pode nos tirar a tristeza, ou pode nos tirar da tristeza e fazer-nos voltar à vida. E esse alguém simplesmente é Jesus Cristo de Nazaré. E o livro de Lucas, e eu quero ler com vocês o capítulo 5, versículos de 1 a 7, vai contar a história de quando Jesus entra num barco de um dos seus discípulos e pede para que eles possam jogar a rede ao mar. E eles olham para ele e falam assim: mas nós já fizemos isso e não veio nada. Tão cansados, sem esperança mais da pesca. Mas olha que interessante, os dois discípulos dão uma lição, porque mesmo tendo passado já um tempo grande, a noite, madrugada, o dia, pescando nada, eles atendem e confiam no que Jesus fala, e Jesus diz assim: vai para o lugar mais fundo, joga a rede. Talvez fosse eu e esperar segunda, terça e quarta para jogar a rede, mas eles não esperaram. E aí eu quero compartilhar com você justamente sobre isso. O simples voto de confiança dado a Jesus. O simples crer. Pedro e André confiaram naquilo que Jesus falou. E eles jogaram a rede. E olha o que aconteceu. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois homens junto à praia, ao lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentou-se ensinando do barco a multidão, ou as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, lançaram, apanharam grande quantidade, ou tal quantidade de peixes, que rompiam-lhe as redes. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixe que lhe rompiam as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique, quase a afundar. Lançaram as redes a noite toda. Nada. Fizeram tudo quanto é tipo de exame, médico, especialista, nada. A igreja já tinha orado aqui.
Não tinha? Na sexta-feira? E aparentemente, nada, porque o nosso tempo não é o de Deus. Para que orar de novo? Para que insistir? Ou então, por que dar esse voto de confiança ao Senhor, a Jesus, no caso específico aqui, e jogar a rede de novo? Não, não vou perder tempo. Talvez se fosse eu ou você, usando a razão que move as nossas vidas, principalmente, aqui não é crítica, mas é constatação, de nós, os históricos e tradicionais, inclusive eu, essa razão que motiva muitas vezes os questionamentos com relação a Deus, até imperceptível, nós estamos fazendo isso, não percebemos. Como disse, talvez eu esperaria alguns dias para jogar a rede, mas aí eles obedecem, jogam a rede, e nunca houve uma pescaria como essa. Glórias a Deus por isso. Você quer encher a sua rede? Você quer realmente viver sob a direção do Senhor? Então, você quer voltar a ter esperança, mesmo num mundo cada vez mais complicado, e hoje o nosso excelentíssimo presidente da República fez uma declaração que vai dar muito problema. Ele comparou o ataque de Israel na faixa de Gaza a Hitler e a sua guerra. E aí já começaram a ter as manifestações desse posicionamento. Nós ainda vamos passar, estamos começando, por um caminho muito difícil. O princípio das dores e das dificuldades estão apenas começando. E se eu fosse você, nessa noite, eu gostaria de não passar por isso. Eu gostaria de ir no arrebatamento da igreja. Você também? Então, é muito importante que você preste bastante atenção, porque nós só vamos realmente ser levados no arrebatamento se confiarmos plenamente no Senhor Jesus. Crer que eu, você, no mundo espiritual, não conseguimos nada, senão sob a direção do Senhor. É interessante que Pedro e André, depois de um dia terrível, de uma noite terrível, de não pescar nada, eles depositam a sua fé, a sua confiança, e eles lançam a rede ou as redes, e aí essas redes não voltam mais vazias. Eu gostaria muito que o culto de hoje, que a palavra de hoje não voltasse vazia na sua mente, no seu coração, que a partir de hoje, nenhum culto, nenhuma leitura bíblica, nenhuma oração voltasse vazia. Nenhuma. Você já pensou nisso? Você viu o que o pessoal faz com o time? E a gente não consegue cantar alto numa música. É brincadeira para adoração a Deus. Mas retomemos. Gostaria de convidar você, nessa noite, a fazer como os discípulos de Jesus. A exercitar a sua fé. E a fé que eles exercitaram não estava naquilo que eles podiam ver. Aliás, pelo contrário, volto a repetir e insistir, a razão ia dizer que não valeria a pena jogar a rede, porque já tinham feito isso. Mas o lado da fé, da confiança, da credibilidade no poder de Jesus, fez com que eles novamente tivessem o trabalho simples de lançar as redes. Eu vou resumir, eu vou caminhar para a minha conclusão. Se você continua crendo que o Senhor age mesmo em cada vida, eu gostaria que nesse momento você respirasse bem fundo, se concentrasse. E aí, no seu lugar ou aí na sua casa, onde você estiver, que você pudesse fechar os seus olhos.
e você pudesse refletir e repensar em quem você tem depositado a sua confiança. Aonde você tem depositado realmente a sua fé. Talvez você esteja passando por momentos de aflição, de lutas. Talvez você não saiba nem o que você vai fazer daqui a pouco, ou amanhã, ou depois. Muito menos depois. Mas eu gostaria que você nesse momento fizesse como esses pescadores. Confiasse em Jesus e jogasse a rede novamente. Gostaria de convidar todos vocês nesse momento a confiar plenamente no Senhor, a depositar a sua fé, a sua confiança e a sua esperança em Jesus Cristo. Em ser relembrado nessa noite que o único caminho, único para a salvação é Jesus Cristo. Em nenhum outro nome há salvação. Esqueça agora a igreja, a religião, o que você faz, o que você deixou de fazer, o que você poderia ter feito e não fez. Esqueça tudo isso. Esqueça as mágoas, as decepções, mas por alguns minutos, deposite a sua confiança em Jesus. Está paralisado pelo medo? Deposite a sua confiança em Jesus. Não sabe onde vai andar, por onde vai caminhar, está tudo minado em sua volta? Deposite a sua confiança em Jesus. Está decepcionado, triste, doente, magoado, ferido? Deposite a sua confiança em Jesus. Porque Ele nos chamou para uma vida abundante. Mas para isso, precisamos somente crer. É somente nele crer. E eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos agora. Todos. Gostaria de relembrá-los que Jesus Cristo continua de braços abertos. Ele é o nosso Pai. O nosso Pai celestial. Ele deve ser a pessoa em que confiamos totalmente, sem restrição. Coloque aí diante do Senhor nesse momento quais são os seus medos, as suas tristezas, as suas lutas, qual é o seu campo minado. Mesmo que você tenha passado noites e noites, jogou a rede e não pescou nada, não conseguiu ter retorno de nada. Quem sabe aquele cliente que você trabalhou, está trabalhando há 1 ano e não conseguiu fechar nenhum negócio. Quem sabe Jesus está dizendo, fala com ele amanhã. Mas Senhor, faz 1 ano que eu venho trabalhando isso, então, fala com ele amanhã. Quem sabe aquela pessoa que você nunca teve um bom relacionamento, nunca conseguiu, por mais que você tente, é no casamento, ou é com os filhos, ou é com alguém, você tenta, mas não consegue, então, joga a rede hoje, confie em Jesus, procure essa pessoa. Você vem lutando com problema de doença, há muito tempo, pastor, não consigo, tem que me conformar. Então, ao invés de se conformar, clame, e aí sim, Deus, o Senhor pode responder como respondeu pelo apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Mas se ele não falou isso ainda, continue jogando a rede. Continue crendo. É simples assim. Viva o verdadeiro Evangelho. Creia no verdadeiro Cristo. Jesus Cristo. Igreja, religião, não salva ninguém. Mas nessa noite, precisamos sair daqui, realmente crendo que podemos jogar a rede
mesmo que você já tenha jogado diversas vezes. Ore aí, faz quanto tempo que você não tem esse tempo de oração? Quanto tempo faz que você não fica nesse silêncio? Quanto tempo faz que você não pensa em jogar a rede de novo? Reflita, ore. Quem opera tudo em todos é o próprio Cristo. E é Ele que opera. É Ele que vai continuar operando. É Ele que continua nos amando. É Ele que continua cuidando. Está faltando direcionamento na sua vida? Está faltando alegria? Está faltando sentido na sua vida? A depressão tem tomado conta. Preguei hoje de manhã sobre o Mar Morto, lembra? O Mar Morto só tem sal. Não existe vida nele. Nenhum tipo de vida. Quem sabe a sua vida está exatamente assim. Está cheia de tudo e vazia de vida. Você preencheu com trabalho, com amizade, com tantas coisas. Mas falta a vida. A vida que só Cristo pode dar. Falta alegria e sentido de vida. Porque alegria e sentido de vida só Cristo pode dar. Deus seja louvado e exaltado nessa noite. Fiquem de pé. Vamos cantar? Creio que Tu és a cura. Caminhamos para o encerramento. Muito bom estar aqui com todos vocês, sabendo que vocês vão sair daqui e vão lançar as redes novamente. Muito bom saber que todos nós vamos lançar a rede nessa noite. Muito bom saber que nós vamos chegar em casa e antes de reclinar a nossa cabeça no travesseiro, nós vamos jogar a rede, porque amanhã é mais um dia de luta. Mas creia que o Senhor vai providenciar tudo aquilo que é necessário para que você viva uma vida em abundância de vida. Cante, pense na letra e se prepare para encerrarmos o culto e partimos para mais uma semana de trabalho. Mais uma semana que vai ser diferente, como foi a semana passada, pelo menos para mim. E essa diferença para melhor, nunca para pior. Vai ser uma semana, e para a gente aqui na igreja, de grandes desafios. Quarta-feira quero convidar você, acompanhe online, quarto de estudo. E no sábado que vem, estaremos lá no bairro de Vila Nova York, uma programação especial de evangelismo, pregando sobre esse Cristo que cura, que liberta, que transforma. É isso. É assim que nós caminhamos até a volta de Cristo, até Ele nos chamar. Cantemos.